Oi, gente. Esses aqui são dois ímãs de samário. E, na verdade, eles estão aqui, né? E esses pedacinhos de plástico, na verdade, são para que se juntar um com o outro, depois a gente não separa. Então precisa botar um separador entre eles, porque senão fica muito difícil de separar depois. Agora, isso é um pedaço de alumínio. Viu? Não parece nada. Né? Um pedaço de alumínio, alumínio não é magnético, não é atraído pelo ímã. Oi? Ele não tem momento magnético permanente ali nele. Ó. Agora, já ó, isso aqui tem ferro. Esse fica. Tá? Agora, o que a gente vai fazer na aula de hoje, é tentar entender a seguinte coisa. Se eu mexer aqui, ó, você vê que tem um movimento, é um pêndulo. É um pêndulo ruim, mas é um pêndulo. Né? É um pêndulo físico, mas está fora de balanço, né, de equilíbrio, mas ele é um pêndulo e você vê que ele mexe. Agora o que acontece é o seguinte, ó, quando eu aproximo o ímã, o pêndulo para. Agora, eu não vou... essa última meu dedo encostou. Vou fazer sem meu dedo encostar. Pronto, ele parou. E a aula de hoje é entender por que isso aqui acontece. Tá? Todo mundo viu ou não? Deu para perceber ou não? Né? O ímã, de alguma forma, está interagindo com isso daqui. Bom. Então, qual que é a ideia? Então, vamos voltar para o final da aula passada. E no final da aula passada, nós começamos a discutir o problema de uma barra se movendo num campo magnético. Então, o que nós tínhamos era o seguinte, olha. Imagina que a gente tem uma barra e agora, essa barra é neutra, e agora a gente coloca ela andando com uma velocidade v, nessa direção, dentro de um campo magnético. Um campo magnético para dentro do quadro. Então, na medida em que a barra anda aqui dentro, a barra é feita de cargas. Cargas positivas, cargas negativas, né, que estão ali dentro, né? Sendo que você tem cargas negativas que são muito maleáveis, né, que são muito móveis. Então, aqui dentro, olha, eu tenho um par, ó, positivo e negativo. Para onde vão esses dois? Então, exatamente, olha, se eu coloco o primeiro dedo, a nossa força de Lorentz é o seguinte, F é igual a Q V produto vetorial com B. Primeiro dedo na direção em que a barra está se movendo, V. Segundo dedo, a direção do campo magnético, o dedão é a força. E agora, então, uma carga positiva com essa força, uma força de Lorentz, você tem que, sobre essa carga positiva, ou a falta de um elétron, isso migra para a parte superior da barra. E a parte negativa a carga negativa migra para baixo. Bom, sai o primeiro par, sai o segundo par, sai o terceiro par. Mas à medida que esses pares vão se separando aqui no meio da barra, e você tem um acúmulo de cargas em cima e embaixo, o que vai acontecendo? Bom, a primeira carga positiva chega aqui e não tem ninguém. Mas a segunda carga, à medida que ela está se movendo, a segunda carga positiva que está se movendo nessa direção, ela está enxergando aquela carga positiva lá em cima, não está? Então ela tem que lutar contra a existência dessa carga positiva lá em cima. Tudo bem?
Então você vê que o primeiro par não paga nada para se separar. O segundo já tem que pagar um pouco mais, o terceiro mais. E o quanto é isso? Bom, o quanto é isso seria, você tem que pensar que à medida que você vai acumulando cargas em cima e embaixo, você vai gerando um campo elétrico. Certo? Vai aparecendo um campo elétrico. Você tem linhas de campo, então, olha, que estão saindo daqui de cima, das cargas positivas, e indo para as cargas negativas aqui embaixo. Então, agora, surge um campo elétrico aqui dentro da sua barra. O próximo par, então, ele não vai receber a influência simplesmente do campo magnético, mas o próximo par, você tem que adicionar a ele a influência desse campo elétrico dentro da barra. Então, olha, passaram N pares, eles se separaram. O par N mais 1, agora não tem que vencer simplesmente essa força magnética, satisfazer essa força magnética, mas ele tem que satisfazer a força elétrica. Até uma hora em que as duas vão se equilibrar, não vão? Porque o que acontece? Olha, se eu tenho uma carga positiva que o campo magnético está empurrando para cima, essa força elétrica, esse campo elétrico, está empurrando essa carga para baixo. Então, vai chegar um momento em que a força elétrica para baixo é exatamente igual à força magnética para cima e você para de separar esses pares positivos e negativos ali dentro. Então, no instante em que você faz isso, então a força fica sendo zero, certo? Então, você fica com Q VB, ou que é a força para cima, menos que é a força para baixo, certo? Que VB é essa força sobre a carga positiva para cima. Q vezes E é a força para baixo. Isso tem que ser igual a zero. Então, nós chegamos a uma situação em que VB é igual a E. Essa é a situação de equilíbrio. É a situação onde você para a barra. Para de separar essas cargas. Bom, mas se você tem um campo elétrico, nós estudamos isso. Quando você tem um campo elétrico, certo? Você pode repensar esse seu problema em termos de um potencial elétrico, não pode? Então, se eu quisesse repensar esse problema em termos de um potencial elétrico, qual seria a diferença de potencial elétrico entre essas duas pontas da barra? É o campo elétrico. O campo elétrico é constante dentro do metal. Se ele não fosse constante, você continuaria tendo cargas se movimentando. Ele não é zero, porque você tem essa distribuição de cargas não homogênea. Mas você pode pensar isso aqui como um grande capacitor, né? Um capacitor aqui em cima, uma placa de capacitor aqui embaixo. Então, a diferença de potencial A, B. O ponto, aonde o potencial é mais alto, no ponto B ou no ponto A? No ponto B, né? O potencial elétrico é mais alto perto das cargas positivas. Então, o potencial elétrico VB menos VA é igual a o campo que a gente acabou de calcular, que tem aqui dentro, vezes o tamanho da barra L. Mas nós vimos que o campo elétrico, na situação de equilíbrio, pode também numericamente igual à velocidade da barra B vezes a velocidade de V. E com isso nós encontramos que a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A, essa diferença de potencial é dada por VBL. L é o tamanho da barra, V é a velocidade que a barra está andando, B é o campo magnético. A gente entendeu completamente esse problema, certo? Agora vamos imaginar que acontece o seguinte. Que eu agora faça exatamente como o problema da lista que vocês trabalharam. Eu não tenho uma barra voando, mas eu tenho uma barra andando sobre trilhos. E aqui eu tenho trilhos. Ela está deslizando sobre esses trilhos. E agora eu fecho
E aqui nós temos o nosso campo magnético. Eu fecho o circuito, conectando os trilhos de cima com o trilho de baixo. Tá bom? Só que, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o campo magnético para aqui. Então, aqui, até aqui eu tenho campo, daqui para cá eu tenho campo magnético, desse lado eu não tenho campo nenhum. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque agora, imagina que eu tenho campo magnético em todo lugar. Eu tenho campo magnético em todo lugar, eu em princípio tinha que me perguntar o que acontece com cargas que estão desse fio aqui. Mas nesse momento eu não quero fazer isso, eu não quero me perguntar sobre isso. Só quero me perguntar sobre o que acontece com cargas que estão sobre esses fios daqui, o fio de cima e o fio de baixo. No instante, então, que eu tenho um campo magnético agindo aqui em cima, agindo nesse fio e nesse fio, o que acontece com as cargas que estão dentro dele? Como é que é a nossa expressão da força magnética? É V, produto vetorial, com B. Esse fio está se mexendo? Não, ele não está se mexendo. Então, existe uma separação de cargas que está acontecendo dentro dele? Não, não tem. Então, do ponto de vista desse fio, a existência daquele campo magnético não está fazendo nada. Não está fazendo absolutamente nada. Bom, mas, agora que eu fechei o meu circuito, essas cargas positivas olham por dentro desse circuito aqui, olha, e veem um lugar que elas podem se mexer. Veem uma direção, olha, que elas podem se mexer sem pagar nada. Verdade? Olha, tem um bando de cargas positivas aqui, elas detestam ficar perto de uma das outras. Agora, se ela migrar, se essa carga positiva migrar para baixo, ela vai contra aquela força magnética, porque a barra está deslizando. Agora, se ela migrar para o lado, ela não paga nada. Ela fica ela fica mais feliz porque ela se afasta dessa outra carga positiva e ela consegue migrar para cá. E por isso ela vai andando. Né? Na verdade, ela empurra a carga que está do lado, que empurra a outra carga, que empurra a outra carga. Né? Mas ela sai daqui. Por que ela sai daqui? Bom, ela viu que ela pode andar para lá, ela pode ficar afastada dessas cargas positivas, e mais que isso, agora ela vê que ela tem um caminho, ela sente que ela tem um caminho que ela pode andar para chegar perto dessas cargas negativas, que são o amor da vida dela. Né? Então, agora ela pode sair dessa placa positiva, dessa região positiva, e chegar até essas cargas negativas, que era o que ela queria fazer. Tá vendo? Aqui, olha, ela não paga nada, aqui também ela não paga nada para andar, também não paga nada sobre esse fio, e maravilha, chega perto da carga negativa. Então, no instante em que a barra estava se mexendo dentro do campo magnético, nós geramos corrente. Nós geramos uma corrente elétrica. Tá? Você vê, lembra que a gente falou de campo magnético não realiza trabalho. Né? Quando a gente estava fazendo o seguinte problema, ó. A gente estava fazendo campo magnético para dentro do quadro, jogamos uma carga positiva com uma velocidade v aqui dentro, e aí o que essa carga fez? Ela começou a andar num círculo. Ela andou num círculo. Agora, a trajetória dela a força que ela sente é para onde? V, campo magnético para dentro, a trajetória dela está sempre fazendo 90 graus com a força magnética, que nesse caso é uma força centrípeta. E por isso não realiza trabalho. Né? O trabalho, nesse caso, seria dado pela força vezes o deslocamento. Só que o deslocamento dela faz 90 graus. Quando você tirar o módulo,
Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno de θ. Quando você tira esse cosseno de θ, ele dá zero. Então, a força magnética não realiza trabalho nesse caso. Agora, aqui a gente tem uma barra que está sendo deslizada, sendo puxada dentro de um campo magnético. O deslocamento da barra é nessa direção X. Ó. O deslocamento da barra é na direção X. Agora, a carga anda para cima. Isso, o fato do deslocamento da barra ser numa direção e o deslocamento da carga ser na outra, é que está levando a esse surgimento dessa corrente. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Que o fato do campo magnético não realizar trabalho não está sendo contraditório em momento algum. Por quê? Quem é que está realizando um trabalho aqui? Existe alguém realizando um trabalho nesse problema? Quando a barra está andando com velocidade V para lá? Bom, em princípio a barra está com velocidade constante. Se ela tiver com velocidade constante, tem alguém fazendo força sobre ela? Então existe um problema, existe uma inconsistência nisso que eu estou falando. O campo magnético não está realizando trabalho, mas alguma coisa está fazendo essa corrente aparecer. Se eu botar um resistor aqui, olha, botar uma lâmpada incandescente. Se eu botar uma lâmpada incandescente aqui, a lâmpada vai acender. Na hora que eu puxo a barra, a lâmpada acende. Ou a barra está andando, melhor dizendo, a lâmpada acende. A força que eu apliquei para fazer a barra se mover agiu por um tempo, mas eu não falei dela agora. Eu tenho que ver agora, eu tenho que dizer o que está acontecendo, que força é essa, e se ela é a única força no problema. Por quê? Vamos ver o seguinte. No instante em que eu comecei a ter uma corrente fluindo dentro do circuito, a corrente está andando dentro do circuito, o que acontece pela lei de Ampère? Lembra da nossa lei de Ampère? A nossa lei de Ampère, apagador, a nossa lei de Ampère dizia para a gente que a integral sobre uma superfície fechada, sobre um caminho fechado, né, do campo magnético, é μ0 a corrente no interior desse caminho. Então a pergunta é a seguinte: no instante em que começa a passar uma corrente I por esse fio, ela não gera um campo magnético? Para onde apontaria esse campo magnético? Para fora do quadro. Então, existe um campo, que eu vou chamar de campo externo, que está agindo para dentro do quadro. Agora, existe um campo, que é o campo que está sendo gerado pela corrente, na hora que está se mexendo, na hora que começa tudo a se mexer, que é para fora do quadro. E esse aqui eu vou chamar de campo induzido. Tá bom? Esse campo agora começa a se opor àquele campo externo. A esse campo que está vindo de fora. A esse campo que está gerando essa separação de cargas. Tudo bem? Então, tudo bem. Então, a gente já viu que a gente tem que uma corrente está circulando aqui dentro. Que a barra se mexendo gera uma diferença de potencial elétrico e agora gera uma corrente. Eu ainda não entendi tudo o que está acontecendo, mas eu já tive algumas informações. Agora eu vou voltar para o meu laboratório e eu vou fazer alguns experimentos. Bom, em vez de eu ter uma barra se correndo dessa forma, sobre trilhos, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um arame. Uma barra, um pedaço de um quadro, uma moldura de quadro de metal.
E agora que eu tenho essa moldura de quadro, eu vou fazer exatamente aquilo que eu tinha antes. Eu tenho uma moldura de quadro. E agora, a minha moldura, eu vou entrando com ela, com uma determinada velocidade, v para lá, dentro do campo magnético. Então, eu começo com a moldura do lado de fora. À medida que eu vou entrando com ela dentro do campo magnético, o que vai acontecendo? A mesma coisa que eu tinha antes. Porque esse pedaço da moldura está andando com velocidade v na direção da porta. Tudo bem? A parte de cima e a parte de baixo não fazem nada. O circuito fecha porque eu tenho esse pedaço da moldura ainda do lado de fora do campo magnético. Mas à medida que eu vou andando, o que acontece? Tem um momento em que a moldura inteira entra dentro do campo magnético. Na hora que a moldura inteira entra no campo magnético, andando com velocidade v para lá, o que acontece com cargas que estão aqui? Positiva e negativa. Oi? Também começam a se separar. Então, na hora em que os dois lados da minha moldura entram dentro do campo magnético, o que aconteceu? As cargas positivas começam a se separar, e agora, aquilo que estava fazendo a minha corrente, não era esse cara querer se separar de outras cargas positivas? Eu tinha uma diferença de potencial aqui, olha. Agora, eu não vou gerar a mesma diferença de potencial do lado de cá? Então, o que aconteceu? A corrente para. A corrente para, por quê? Porque os dois pedaços de barra estão andando dentro do campo magnético. Ok? Então eu já vi que não basta só ter uma coisa andando dentro do campo magnético. Tem que ter alguma outra coisa acontecendo. Não é simplesmente um campo magnético que gera uma corrente. Tem que ter um movimento e tem que ter, de alguma forma, eu tenho que fechar o meu circuito, eu tenho uma maneira de fechar esse meu circuito. De forma com que as cargas circulem. Ok. Mas você podia dizer, olha, na verdade, você estava certo, e quem está fazendo o trabalho, quem está mexendo essas cargas, na verdade, sou eu, porque eu que dei essa força para empurrar a moldura, para empurrar a barra. Então, sou eu que estou fazendo esse trabalho, e é isso que está acontecendo. Bom, então agora a gente vai fazer um outro experimento. Um experimento que é um pouquinho diferente. O campo está a barra está completamente parada, a moldura está parada. Só que agora eu venho com um ímã desses. Eu pego um desses ímãs que está aqui, ó. E agora eu aproximo o ímã do anel, da moldura. E eu tinha de novo a minha... Ai! Tinha de novo a minha lâmpada aqui, ó. Esse é poderoso. Eu tinha a minha lâmpada aqui. Na hora em que eu aproximo o ímã, que eu corro o ímã aqui para dentro, eu vejo que a lâmpada acende. Mas a barra está parada, a velocidade é zero. A moldura está parada. Então, até o momento, até esse exato instante, eu podia dizer que a única coisa que estava acontecendo era que a força magnética, a força de Lorentz, QV vetor B, mais QE, era o que estava agindo sobre esse meu problema. Eu podia dizer, até esse instante,
Tudo o que aconteceu eu podia ter explicado dessa forma. Mas agora, no instante em que eu passei o ímã e a lâmpada acendeu, que eu mexi o ímã, aquela barra, a moldura inteira, estava parada. A velocidade V seria 0, não teria força nenhuma sobre as cargas que estão ali. Então, nesse instante, o fenômeno foi o mesmo que antes, só que agora eu não tenho mais a minha explicação. A minha explicação sumiu. A força de Lorentz, que era o que eu estava usando para explicar esse problema, desapareceu. Tá? Mas, de novo, a mesma coisa que aconteceu antes vai acontecer agora. Se eu pego o meu campo magnético e eu mexo o meu campo magnético, pego o meu ímã, tem uma hora em que eu paro de mudar a configuração do ímã, mudar o campo, como o campo magnético está se apresentando para esse problema, para essas espiras, a lâmpada para. Ela deixa de acender e não tem corrente. Então, de novo, o problema está ligado, de alguma forma, a mudanças. Condições estacionárias, essas, aparentemente, não geram o surgimento da corrente, não geram o fenômeno que eu estou assistindo, que eu estou vendo. Então, historicamente, quando o Ampère descobriu que uma corrente elétrica gerava um campo magnético, logo depois as pessoas começaram a procurar desesperadamente uma outra conexão. Né? Será que um campo elétrico, um campo magnético, gera um campo elétrico também? E foram feitos muitos experimentos para que os caras tentarem, eles tentando descobrir isso. Se havia uma maneira de, a partir de um campo magnético, gerar um campo elétrico. E isso entra na nossa história pela primeira vez o Faraday. Na verdade, o Faraday já entrou antes, já tinha aparecido antes na história da ciência. Mas essa vai ser a contribuição dele que a gente vai falar hoje, que é chamada Lei de Faraday. Faraday é provavelmente o homem mais importante da vida de vocês e que vocês não conhecem. Por quê? Porque ele simplesmente inventou todas as coisas que tornam a vida que a gente tem da maneira como ela é. O gerador elétrico, o motor elétrico, switches, o disjuntor, todas essas coisas são derivadas das ideias que o Faraday teve, das coisas que ele estudou na época. O Faraday estava fazendo um experimento que era o seguinte: ele tinha um fio, né, e um ímã. Tem a chave, corrente. Quando ele fechava, e uma bússola. Né? Quando ele fechava o circuito, ele estava reproduzindo o problema do Ampère. Quando ele fechava o circuito, maravilha, a bússola mudava de direção, que nem vocês fizeram no laboratório, certo? Você mexia, na verdade a bússola tem que estar de lado, assim, né? Na hora em que você colocou fechou o circuito, a bússola aponta para dentro do quadro, que nem vocês fizeram no laboratório, certo? Ó, corrente indo para lá, força para dentro. Tá bom? Ele fez esse experimento. E agora, depois que ele fez isso, ele estava tentando agora encontrar uma resposta ao contrário. Ele queria agora ter um medidor de corrente aqui, tá? Um amperímetro, e pegar um ímã. Ele queria, a partir desse ímã, então, que gera um campo magnético,
Em vez do ímã, vamos fazer o solenoide, né? Como é que era a ideia do solenoide? Então, ele chegou agora e ele fez o seguinte, ele foi e enrolou uma bobina aqui, ó. Agora que ele enrolou uma bobina dessa forma, tem um campo magnético, na hora que ele fechou o circuito, aparece um campo magnético aqui dentro. Tá bom? E o que ele queria era, a partir... né? Na verdade, tem que fazer uma outra bobina, que não pode ser um fio. Ele queria, a partir de fechar esse circuito, gerar um campo magnético dentro da bobina externa e com isso, medir a corrente, uma corrente no amperímetro ali embaixo. Tá bom? Bom, ele foi, fechou o circuito, né, deixou a corrente passar e não via nada. Ele não media nada. Até que ele viu o seguinte, olha, na hora em que a corrente está passando, não acontece nada. Depois que ela já está estabilizada. Mas imediatamente, na hora em que eu fecho o circuito, no instante em que o circuito está sendo fechado, que o campo magnético está sendo criado, aí o amperímetro mexe. Então ele chegou à conclusão, não era o campo magnético em si que estava gerando aquela corrente e aquele campo elétrico dentro do outro fio, mas era a mudança no campo magnético. A mudança no campo magnético é que estava fazendo isso. Aí você volta para esses outros experimentos que a gente estava fazendo. Nesses outros experimentos que a gente estava fazendo, a gente viu, olha, a mudança no campo, na hora que eu aproximei o ímã, mudou o campo magnético, estava mudando o campo magnético, fez gerar uma corrente. Na hora em que a gente fez o outro experimento e a barra estava deslizando, mudou alguma coisa, o campo era constante, mas alguma coisa estava mudando que gerou a corrente. Então, você viu que você gerou o mesmo efeito por duas coisas completamente diferentes. Mudança na direção, ou na área dessa região aqui, olha. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu disse que o campo elétrico, ou a diferença de potencial elétrico que aparece, né? VB menos VA, estava escrito como sendo B, V, vezes o tamanho da barra. V é o quê? Se esse aqui é o eixo X, isso aqui não é dV dx? Dx dt? V não é dx dt? Então isso aqui poderia ser escrito como dx dt vezes o tamanho da barra L. Se o campo é constante e o comprimento da barra é constante, dt. Eu podia ter escrito isso aqui como ddt de B vezes L vezes X. Eu podia ter escrito isso daqui como esse produto. Agora, o que é B, o que é L vezes X? É essa área. É a área que eu tenho aqui, ó. X é esse tamanho, L é esse comprimento. Então, com esse experimento, a conclusão que a gente teve foi que a taxa de variação de B vezes a área, isso foi o que ocasionou essa diferença de potencial. Agora, tem um momento em que você tem que dar um pulo de fé. Porque a gente entendeu aquele B vezes L vezes V
usando a força de Lorentz. Só que agora a gente tem um experimento que a gente não consegue explicar dessa forma, que é movendo o ímã aqui para dentro. Na hora que eu movi o ímã aqui para dentro, eu tive exatamente o mesmo efeito. Mas na hora que eu parei o ímã, a corrente parou. Mas enquanto eu estava aproximando o ímã, aí a luz acendeu. Então, quando eu olho para essa expressão aqui, eu vejo que tem duas coisas que podem variar no tempo. Olha só. A área inscrita dentro do circuito. Agora, o campo magnético que está passando por dentro do circuito. Eu tenho duas variáveis. No problema que a gente estava fazendo, puxando a barra, o campo estava sendo constante e o que eu estava mudando era esse produto, L vezes X. A velocidade estava constante também. Quando eu mexi o ímã, já agora pensando na moldura do quadro, quando eu mexi esse ímã nessa situação, a área não mudou, mas o campo mudou. E eu acendi, tive o mesmo efeito. Então, quando o Faraday viu isso, ele propôs o seguinte, olha, a força eletromotriz, ou essa diferença de potencial que está sendo aplicada, tá? Essa diferença de potencial não está ligada simplesmente à variação da área ou o movimento da barra dentro do campo, mas ao produto dessas duas coisas. Então, o símbolo que a gente vai usar não vai ser VB menos VA. A gente vai usar que nem nas baterias. Força eletromotriz, epsilon. E aí, nesse caso, vai ser igual a DDT. Eu deixei um espaço aqui de propósito. DDT de B vezes a área. Bom, mas e se minha barra não fosse assim, fosse uma barra tortinha? Assim. A minha área não seria simplesmente L vezes X. E se o meu campo não fosse constante em todos os locais? Então, você começa a ver que para você generalizar esse problema, a gente tem que transformar esse produto, na verdade, numa integral. Agora, a gente já viu o produto de um campo vezes uma área. O que era isso? Era o fluxo elétrico. Lembra da lei de Gauss? Tanto a lei de Gauss elétrica quanto a lei de Gauss magnética. Lá naquele caso, a lei de Gauss era aplicada sobre uma superfície fechada. Só que agora, aqui, nós estamos aplicando sobre uma superfície aberta. Mas é a mesma coisa. É uma área vezes o valor do campo. Muito bem. Então, para a gente generalizar essa expressão, B vezes A, a gente vai escrever isso daqui exatamente como um fluxo. É a integral sobre uma área dA do nosso campo. Agora aqui é sobre uma superfície aberta. Então, a gente quase construiu a lei de Gauss. A lei de Faraday. Ainda falta o que está dentro daquele parênteses. E para isso, a gente tem que voltar a fazer a consideração sobre energia que a gente estava fazendo antes. Eu tenho a minha barra. Minha barra se mexendo com uma velocidade V aqui dentro, para lá. Na hora que ela está se mexendo com velocidade V para lá, começa a aparecer uma corrente. E eu estou dizendo que a corrente está circulando dessa forma. Ok? Agora, quando você tem uma barra se mexendo num campo magnético,
com uma corrente passando por ela, um fio se mexendo no campo magnético com uma corrente passando por ela, ela não sente uma força? Para onde seria essa força? Você tem que botar, lembra que a força sobre uma barra, a gente já derivou, ela seria IL produto vetorial com o campo magnético. E L é um vetor que aponta na direção que a corrente está indo. E B, a força seria para dentro. Então, o que está acontecendo? No instante em que a corrente começa a circular nessa direção, a barra começa a sentir uma força que vai fazer o que com a velocidade dela? Diminuir a velocidade dela. Então, agora as coisas começaram a fazer sentido. Por quê? Porque no instante em que eu digo para você que a barra está andando com velocidade V constante, e na hora que ela está andando com velocidade V constante, passa uma corrente I aqui dentro, existe uma força que está sendo aplicada, que eu vou chamar de força induzida, que está aparecendo contrário ao movimento dela V para lá. Mas para ela continuar com essa velocidade V constante, se essa força induzida está indo na direção da janela, eu preciso de uma força aplicada na direção da porta, para que a força induzida e a força aplicada sejam exatamente iguais e se cancelem. E assim a velocidade dela fique constante. Então agora eu volto a me perguntar, quando a lâmpada acendeu ali, quem realizou o trabalho? Quem está fornecendo energia para esse sistema? A força, quem está puxando a barra. Essa força, essa pessoa está realizando um trabalho. Esse trabalho está fazendo com que as cargas se movimentem aqui em volta. Esse trabalho é a energia que está sendo dissipada na lâmpada. Então, para que a barra ande com velocidade constante, alguém está realizando o trabalho. Alguém está puxando a barra. E por isso a lâmpada acende. Agora, se eu não tenho uma força aplicada, eu simplesmente jogo a barra lá dentro, ela começa com uma determinada velocidade, o que vai acontecer com ela eventualmente? Ela vai parar. Ela vai parar até essa variação, essa mudança vai tender a diminuir. Né? Vai querer o que? Agora então a gente tem que se perguntar sobre esse sinal que está aparecendo aqui. Se eu faço que a integral, a diferença de potencial entre os dois pontos da barra é dada por aquela expressão A vezes B que a gente tinha antes, se eu por um acaso erro e coloco que a corrente tinha que ser nesse sentido, o que iria acontecer com a barra? Ela ia acelerar. Então, no instante em que você joga ela dentro do campo magnético, ela começa a andar cada vez mais rápido. Então, a direção em que essa corrente circula é uma direção que está ligada a um princípio. Qual o princípio? Conservação de energia. Que energia... Porque se eu jogo uma barra com uma velocidade V0, bem pequenininha, dentro de um campo magnético, e ela começa a acelerar, ela está ganhando energia cinética. Ela está aumentando a energia dela. Então, o fato dela desacelerar quer dizer que ela está perdendo energia para algum lugar e não ganhando energia do nada. E isso, então, para que esse sinal fique correto, matematicamente é introduzido através de um sinal de menos aqui na frente dessa expressão.
esse sinal de menos, ele é tão importante, já que ele está ligado ao princípio de conservação de energia, que ele ganha um nome. Esse sinal de menos é chamado de lei de Lenz. E essa expressão é a expressão geral da lei de Faraday. A força eletromotriz induzida é igual a menos a taxa de variação no tempo do fluxo magnético. Tá bom? Essa é a chamada lei de Faraday e ela, como a gente vai ver, tem consequências importantes para todos nós. Tá? Eu derivei a lei de Faraday, eu não derivei a lei de Faraday. Como toda a equação fundamental, ela é um salto de fé. Eu consegui fazer algumas coisas a partir do que eu sabia, que era aquela força de Lorentz. Né? A barra se mexendo, separava cargas, e aí eu fechava o circuito. Mas na hora em que eu movi o ímã para dentro do anel, para próximo do circuito, esse fenômeno eu não consegui explicar com a força de Lorentz, porque o circuito tinha velocidade zero. De novo, o problema está ligado à relatividade. Em princípio, dá para você explicar tudo isso usando a teoria da relatividade. Essa equação, essa foi a equação que levou o Einstein realmente a procurar a relatividade. Ela já era conhecida. As nossas outras leis, as que a gente descobriu até agora, a lei de Gauss, a lei de Gauss magnética e a lei de Ampère, essas aqui não tem problema nenhum. Elas são leis estáticas. Elas obedecem transformações de Galileu. Elas são tranquilas. Essas aqui não precisariam de uma reformulação da maneira como a gente faz mecânica newtoniana. Mas na hora em que você coloca essa equação e a equação da força, essas aqui precisam realmente de uma reformulação. E o fato disso acontecer, de ser conhecido na época, foi o que levou o Einstein a fazer a relatividade. Ele, na verdade, na época que saíram as equações de Maxwell, eles achavam que existia um referencial especial, que se chamava de éter. Que toda a velocidade V, aquela velocidade V da fórmula de Lorentz ali, ela vinha medido a essa coisa especial, que era o éter. Era etéreo, que ninguém podia ver, que era tudo ligado a esse éter. Na época do Einstein surgiram os experimentos, né? Um experimento, o mais famoso é o Michelson e Morley, que mostrou que esse éter não existe. Né? Pelo menos ele não tem relevância. É uma coisa que é fantasmagórica, você não mede, não tem influência nenhuma, então não existe. Né? E aí, por causa disso, era necessário, naquele momento, uma reformulação da maneira como a gente pensa. Bom, mas voltando então para a lei de Faraday. A lei de Faraday, então, ela é uma formulação, ela pode ser escrita dessa maneira. A maneira compacta de escrevê-la seria assim, você vai encontrar em alguns lugares assim, ó, a força eletromotriz induzida é igual a menos ddt do fluxo magnético. Aonde o fluxo magnético é aquela integral. A integral sobre uma área A do campo magnético B. Tá bom? Bom. Então, o que nós vamos fazer agora é tentar dar uma formulação um pouquinho mais matemática e entender esse sinal de menos. Fisicamente, a gente entendeu esse sinal de menos. Esse sinal está ligado à conservação de energia.
Agora, dentro dessa expressão, o que acontece? Como é que ele aparece? Bom, por que ele aparece? Se eu chegar e escolher um caminho, né? Então aqui é uma superfície aberta. Se eu escolho um caminho, uma superfície, nesse caso eu vou escolher essa superfície plana aqui, ó, do quadro. O que eu falei para vocês de como você calcula uma área? Você tem que escolher o quê? Oi? Você tem uma área e você quer calcular essa área. Né? Uma superfície, a área de uma superfície. Pode ser uma superfície torta. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que quebrar ela em pedacinhos pequenos e escolher um vetor normal em cada pedacinho. Certo? Então, aqui eu também tenho de escolher um vetor normal. Esse vetor é o que determina essa superfície. Então, eu poderia escolher um vetor normal, olha, o meu dA, eu poderia escolher ele apontando para vocês. Podia. Se eu escolho o meu dA apontando para vocês, na hora que eu vou calcular esse fluxo magnético, o que acontece? Então eu tenho que calcular o fluxo. É integral dA de B. Então é integral módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se eu escolho o dA para fora, na direção de vocês, qual é o ângulo entre o dA e o campo externo? 180. Então isso dá menos 1. E apareceria um sinal de menos aqui, menos a integral dA vezes B. Tá certo? Muito bem. Se eu agora escolho o meu dA para dentro do quadro, qual a diferença? A única diferença é que agora esse ângulo é zero. E esse sinal seria mais. Tá bom? Ok. Agora vamos ver como é que isso aqui se liga com essa força eletromotriz induzida. Então a gente já sabe que a gente tem que escolher um dA. Ele é para dentro, ou ele pode ser para dentro do quadro, ou ele pode ser para fora do quadro. A força eletromotriz é uma diferença de potencial. Né? Essa força eletromotriz é uma diferença de potencial. Mas sobre que pontos? Que pontos tem essa diferença de potencial? Ali eu tinha falado que era a barra, não era? Mas vamos fazer o seguinte. E se eu fizer o seguinte experimento? Em vez de ter uma barra, eu tenho um anel. E sobre esse anel, agora, eu coloco um campo magnético. Vou aproximando o ímã. Na hora em que eu vou aproximando o ímã, o campo magnético está mudando no tempo. O que fala a lei de Faraday para a gente, então? O que vai acontecer? O que a lei fala? Que eu vou ter que gerar uma corrente. Aqui, olha, o fluxo magnético está mudando. Por quê? Porque a quantidade de campo magnético aqui dentro está mudando. Tá? Então, o que a lei de Faraday fala para a gente, olha, que se eu pegar e calcular, pegar um pedacinho aqui, ó, pego um caminho, eu coloco uma carga positiva, olha aqui, uma carga positiva e uma carga negativa aqui em cima. Se eu pegar, eu mudar o fluxo magnético aqui dentro, essas cargas elas vão se separar. Exatamente como o problema da barra. Mas então, qual é a diferença de força eletromotriz? Assim, da onde é que é essa diferença de potencial? O problema, ele é todo simétrico, não é? Não tem lugar
Diferente daquele problema da barra, onde eu podia dizer, aqui parece que o potencial é mais alto que ali em cima. Qualquer ponto aqui parece igual. Então, o que a gente tem de fazer é exatamente abolir a ideia de que o potencial, quando você dá a volta e volta no mesmo ponto, o potencial é o mesmo. Se eu saio daqui, olha, essa carga positiva, sai daqui e volta nesse mesmo lugar, você imagina assim, o potencial é o mesmo. Mas esse cara aqui também poderia dizer a mesma coisa. Esse poderia dizer a mesma coisa. Então, não deveria ter ninguém andando. Então, o que a gente vai dizer é que a integral sobre um caminho fechado do nosso campo elétrico, essa aqui é essa diferença de potencial induzida, essa força eletromotriz. Então, o que vai acontecer, olha, é que não tem nenhum lugar aonde você possa dizer, o potencial aqui era menos 2 volts, aqui era menos 4 volts, a diferença de potencial é menos 2 volts entre esse ponto e esse. Você pode falar a mesma coisa de qualquer 2 pontos daqui. Mas as cargas estão se mexendo. Isso é um fato experimental. Então, a ideia de potencial, essa que agora ficou quebrada. De que o potencial era, para cada ponto no espaço, você tinha aquele potencial que quando você tomava o gradiente, você achava o campo elétrico que você queria. Então, o fato das cargas estarem se mexendo quer dizer que elas estão sentindo uma força elétrica. E essa força elétrica, agora, esse campo elétrico, ele circula em torno da região onde o fluxo magnético está mudando. Então, por causa disso, é que agora o sinal fica importante. Então, deixa eu voltar agora para o meu problema da barra. Se a minha barra agora está se mexendo, e eu tenho uma corrente I que está indo nessa direção, então isso quer dizer que eu tenho um campo magnético um campo elétrico que estaria indo nessa mesma direção, certo? Eu tenho um campo elétrico que estaria indo nessa direção. Eu tenho um campo elétrico E que está indo nessa direção. Eu tenho um campo elétrico E que está indo nessa direção. O que eu vou falar é que o meu campo elétrico, agora, então, circula em torno do meu circuito. E isso é igual a esse DDT do fluxo magnético. Vamos ver o sinal. Como é que era a relação entre uma integral de área e a integral de caminho, de linha? Então, se eu escolho o meu dA para dentro do quadro, pela regra da mão direita, para onde eu tenho que escolher o meu dL? Lembra como é que era? Isso. Olha, dedão na direção do vetor área, os seus dedos apontam na direção que o dL tem de ir. Então, essa é a maneira de você relacionar a área que fecha a curva com o caminho que você toma sobre o limite dessa superfície. Então agora a gente tem que ver, olha só. Se eu escolho o meu dA ali para dentro, certo?
ele está na mesma direção que o meu campo magnético B. Então, esse produto me dá um número positivo. Tudo bem? Agora, quanto dá esse produto daqui? Módulo do primeiro vezes módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Dá quanto? Dá um número negativo. Então, vamos ver aqui, olha. Isso aqui, olha, é módulo do campo elétrico vezes o módulo do DL, o cosseno do ângulo entre o campo elétrico e o DL. Do lado de cá, eu tenho DDT, integral do módulo do campo magnético, vezes dA, o cosseno do ângulo entre o campo magnético e o dA. Bom, nesse caso, a gente já viu, vai dar 1. Do lado de cá, pela nossa regra da mão direita, dá menos 1. Eu fico então com menos a integral de EDL do lado de cá, e do lado de cá, menos DDT da integral do módulo de B, né, módulo de E, dA. Então, aqui eu tenho um número, a integral de coisas positivas vezes um número negativo. Aqui eu tenho a integral de números positivos, DDT também. Agora, do lado de cá, o que eu tenho? Para tornar as duas coisas compatíveis, eu tenho que ter esse sinal de menos. Assumindo que o DDT é positivo, que a derivada é positiva. Ela poderia ser negativa também. E a gente vai ver isso agora. Então, esse sinal de menos, que a gente viu que está ligado à conservação de energia, da lei de Lenz, ele entra dentro da dinâmica aqui, da dinâmica de FVV, para tornar a regra da mão direita compatível com a física da lei de Faraday. Então, é importante você usar, primeiro, a regra da mão direita e, segundo, não esquecer daquele sinal de menos. Tá bom? Agora, parece super complicado, mas parece super complicado porque a gente está fazendo do ponto de vista puramente matemático. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, só que do ponto de vista da física, que foi aquilo que a gente estava fazendo antes. Em vez de associar campos elétricos e direções de campos magnéticos, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu sei que o meu fluxo magnético, φB, é igual a integral dA do campo magnético. B. Beleza. Ache um número positivo. Agora, a pergunta que eu vou me fazer é o seguinte: para que direção a corrente tem de ir? Se esse fluxo está aumentando, ou seja, se o campo magnético está aumentando ou a área está aumentando, ou seja, a barra está andando para lá, a minha força, como a gente viu, tinha que ser oposta à direção que a barra está indo. Se a barra está indo para cá com uma velocidade v, certo? A minha força tinha que ser oposta a ela, a força induzida tinha que ser oposta à direção que a barra estava indo. Tudo bem? Bom, mas para que a força induzida fosse nessa direção, a minha corrente, como a gente tinha visto, tinha que ser para cima, né? O campo é para dentro. Então, se eu tenho uma corrente que está circulando dessa forma, agora é IL, campo magnético para dentro, a força vai induzida para cá. Então, pela maneira que o problema estava se mexendo, eu vi que direção que a corrente tinha de ir. Existe uma regra, uma maneira mnemônica de você fazer o seguinte, olha, o fluxo, o campo magnético aqui está constante, mas a área está aumentando, não está?
A área não está aumentando? Então, a corrente que tem que ser gerada, ela vai ser tal que aquele campo magnético induzido tenta manter o fluxo constante. Ela tenta fazer com que as coisas não mudem no tempo. Então, olha só o que acontece. Se eu coloco, esse aqui é o campo externo, se eu coloco a corrente circulando dessa forma, o campo magnético que é gerado por essa corrente, se o campo magnético induzido, que é gerado por essa corrente, se opõe ao campo magnético externo. Então, tudo bem, o campo era constante, a área estava aumentando, mas agora o campo magnético induzido se opõe a esse aumento. Ao aumento do quê? Dessa função. Isso não ficou claro não, né? Vamos de novo. O que a lei está falando? A lei de Faraday está falando? Ela está falando que o fluxo magnético, se ele é constante, ele não gera nenhuma corrente, não gera nenhum campo elétrico, fica todo mundo paradinho, você não gera diferença de potencial. Agora, se as coisas estão mudando no tempo, se elas estão mudando, tá? O fluxo vai mudar e agora então você vai gerar correntes, gerar campos elétricos que vão tentar se opor a essa mudança. Então, na maneira como a gente estava trabalhando da seguinte forma. Olha, a barra estava se movendo para lá e no instante que a barra se move para lá, eu estou gerando uma corrente no sentido anti-horário. Eu estou gerando essa corrente no sentido anti-horário porque aí aparece uma força que é contrária ao movimento da barra, que é contrária a aumentar esse número. Isso aqui é um número, é o fluxo magnético. O fluxo está aumentando porque a área está aumentando. Certo? Ó, isso daqui, nesse problema que a gente está fazendo, isso aqui é B vezes a área, que é B vezes X vezes L. E X, que é a posição da barra, está aumentando. Então, como número, esse número está aumentando. Eu quero me opor a isso. Qual é a maneira de eu me opor a isso? Se eu diminuir, o campo externo é constante, mas na hora que eu gero uma corrente, eu não gero um campo magnético que está se opondo àquele campo magnético externo. Então, tudo bem, o campo que está entrando aqui, agora vai ser oposto, vai ser reduzido, vai ser menor por conta do campo que está aparecendo pela corrente que eu estou fazendo, que está surgindo, que está circulando. Vamos fazer o contrário. E se eu chegar agora e colocar a barra andando nessa direção, para que lado a corrente vai? Se a barra está indo nessa direção, eu posso, de novo, fazer a mesma análise que eu tinha feito antes. Olha, eu vou ter cargas positivas que vêm para cá, cargas negativas, mas você pode pensar da seguinte forma também. Se eu disser que eu tenho uma corrente que está circulando dessa forma, tá? Quando eu chegar aqui, olha, a minha corrente está circulando para cá, como é que vai ser a minha expressão da força? I, campo magnético, força. Então, o que acontece com a velocidade da barra? Oi? Aumenta. De novo, contra o princípio de conservação de energia. Então, a corrente não pode estar circulando nesse sentido. Quando eu mudei a direção em que a barra estava indo, a corrente agora passa a circular no sentido oposto. Agora sim, ó, I, B, dá uma força induzida contrária ao movimento. Então, o que aconteceu? Antes, na primeira situação, o B era constante, mas a área estava aumentando. No instante em que a área estava aumentando, porque X estava aumentando, eu fiz uma corrente
que estava tentando se opor à variação daquele produto, B vezes A. Ela gerou um campo magnético, ela vai gerar um campo magnético que iria, então, subtrair do campo aplicado externo. E no instante que você diminui o campo externo, você tenta manter o fluxo constante. Agora a gente fez o contrário, olha. A barra está indo para dentro, para perto do x igual a zero. Então, como número, esse número está diminuindo. O que o fluxo está dizendo, o que o campo elétrico e a corrente que eu estou fazendo tem que ser na direção, tal que agora eu tente manter o fluxo constante. Se eu ponho agora a minha mão direita na direção, vejo o campo magnético induzido, você vê que agora o campo magnético induzido, B induzido, ele se soma ao campo externo. Então, como número, esses caras, ele tenta manter esse número constante, φ. Então, é o princípio da preguiça, né? Quando você não quer que nada mude, que tudo fique igual. E tudo vai se opor à mudança. O sinal da lei de Lenz e a direção em que as correntes vão aparecer são direções que sempre vão se opor à mudança. Não é o aumento da área que é o problema, ou a diminuição da área, ou o aumento do campo magnético, ou a diminuição do campo magnético, né? Mas é simplesmente a mudança do par, campo magnético, vezes a área, do fluxo. Lembra quando a gente botou a moldura inteira dentro do campo magnético e a barra não estava se mexendo mais, né? Ela estava parada, era a moldura inteira dentro do campo magnético, o fluxo estava mudando? O fluxo não mudava, porque era aquela moldura inteira dentro do campo. O fato de não mudar o fluxo faz com que não aparecesse corrente nenhuma. Então, o campo elétrico... Então, agora, por causa disso, a lei de Lenz, né, ou a maneira simples de você encontrar a direção em que as correntes estão indo, é simplesmente usar a sua regra da mão direita. Você se pergunta, o fluxo está aumentando ou está diminuindo? No instante, se ele estiver aumentando, você tem que desenhar a corrente na direção em que campo magnético gerado pela corrente que você está que está aparecendo criada, né, vai se opor ao aumento do campo do fluxo. Se o fluxo magnético está diminuindo, aí você de novo se pergunta, ele está diminuindo. Então, eu vou botar uma corrente agora na direção em que o campo magnético vai aumentar o fluxo para tentar manter o fluxo constante. Vamos ver assim. Talvez um outro exemplo ajude aqui. Ó. Eu tenho um anel. E aqui eu tenho um ímã. Nesse ímã, então, saem linhas de campo. Eu tenho linhas de campo magnético aqui, ó. Ok? Hoje está vazia. Então, está aqui o meu anel. E lá está meu ímã. No instante em que então, existe uma área e existe aqui um fio, aqui em volta. Vamos imaginar. Existe uma área. Agora eu começo a aproximar o anel do ímã. A quantidade de linhas de campo, a intensidade das linhas de campo está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Se a quantidade de linhas de campo está aumentando, o fluxo por essa área está aumentando ou está diminuindo? O fluxo está aumentando. Então, pela lei de Faraday, o que ele vai dizer para a gente é que
Bom, se isso está acontecendo, vai aparecer um campo elétrico aqui em volta, vai aparecer uma corrente aqui em volta. Se isso aqui tivesse um pedaço de metal, aqui um anel, ia aparecer uma corrente em cima desse anel. Agora, para que lado é esse campo elétrico que está aparecendo? Isso é o sinal da lei de Lenz. Bom, o fluxo está aumentando como número, certo? É B vezes a área. Se eu coloco a corrente nessa direção, né, o fluxo está entrando, se eu coloco a corrente nessa direção, o campo magnético gerado por essa corrente se soma ao campo magnético do ímã, certo? Então, aquilo que estava aumentando, aumenta mais ainda. Então, pela lei de Lenz, é o contrário. A corrente que eu tenho, que vai aparecer, não vai ser nessa direção, vai ter que ser na direção oposta. Porque agora, os meus dedos apontam contra o campo magnético, o aumento desse campo magnético, o aumento do fluxo por essa superfície. Deu para entender? Agora eu vou afastar. Então agora eu aproximei. Na hora que eu aproximo, para de aumentar o fluxo. E paro ali, para de mudar o fluxo. No instante que acontece isso, para de ter corrente. Não tem campo elétrico, não tem corrente aqui em volta. Agora eu afasto o meu anel. Então, a quantidade de campo que está passando, a intensidade do campo que está passando por essa área, agora está diminuindo. No instante em que ela está diminuindo, o que a lei de Faraday fala para você é que eu quero diminuir a mudança, a variação. Então, a corrente agora vai ser nesse sentido, porque o campo magnético que eu estou gerando com essa corrente vai se somar ao campo externo para tentar manter o fluxo constante. O que a lei de Faraday, então, fala para a gente é que você sempre tenta manter o fluxo constante. Mas o fluxo é o produto de duas coisas, da área e do campo. Essas duas coisas podem mudar no tempo. E essas duas coisas mudando no tempo é que ocasionam o surgimento de um campo elétrico ou de uma corrente. Então, vamos voltar para esse problema aqui, ó. O que eu tinha feito? Isso aqui é um pedaço de alumínio. E agora eu deixei ele cair, está lá no meu pêndulo. Agora eu aproximo o meu ímã. Por que ele parou? Então vamos pensar fisicamente o que está acontecendo. Eu tenho o ímã aqui embaixo. Então, é como se eu tivesse uma região do espaço onde eu tenho um campo magnético super intenso. Então, vamos dizer que eu tenho uma região, aqui, olha, que eu tenho um campo magnético super intenso saindo do quadro. E agora eu balanço a minha barra. Existe uma hora em que essa barra entra nessa região de campo intenso. Quando ela entra nessa região, ela está se mexendo. Não está se mexendo para cá, assim, ó. O que vai acontecer dentro nela? Oi? Não, diga. Vai induzir uma força induzida, só que é um pouquinho mais complicado que isso, porque o que acontece? Isso aqui é um pedaço de metal. Na hora em que o metal entra aqui dentro e está se mexendo aqui dentro, o que acontece é que você começa a gerar correntes que estão circulando aqui em volta. E aí, essas correntes geram, por sua vez, um campo magnético.
Bom, eu desenhei desse jeito, vamos ver se está certo. O fluxo, se eu pego aqui, o fluxo magnético estaria aumentando ou estaria diminuindo? A corrente estava induzindo, que vai ser induzida, ela vai tentar ser a favor ou contra o campo externo? Ela vai tentar ser contra o campo externo. Então, na verdade, eu tinha que ter desenhado os meus vetorizinhos ao contrário. Por quê? Porque agora ela gera um campo magnético que é como se fosse um campo, um polo sul e um polo norte de um ímã. E agora ela loca, ela trava, como se fosse um ímã, como se ela gera uma corrente aqui dentro, e essa corrente, então, gera um campo magnético, que é como se fosse um outro ímã. Então, no instante em que o pêndulo vai passando, que ele está se mexendo, as correntes que aparecem dentro da placa de metal geram um campo magnético, e é isso aqui, fica como se fosse magnético mesmo. Como se fossem dois ímãs que agora se colam. E aí você freia o movimento do pêndulo. Tá? Então, essas correntes, elas dissipam calor. Então, você vê que tem uma energia mecânica que eu dei para o cara, e essa energia foi para onde? Ela foi perdida em dissipação de calor aqui, por essas correntes. Quanto menor for a resistência do metal, maior vão ser as correntes. E se maior forem as correntes, mais forte vai ser esse efeito também. Porque maior vai ser o campo magnético que vai ser induzido. Deu para entender? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente um freio. Então, vamos fazer um exemplo. Então, nós fizemos o problema da barra. Agora, tem um exemplo do livro que é o seguinte. Vamos imaginar que você tem a hélice de um helicóptero. Ou você tem uma barra girando. E ela está girando dentro de um campo magnético B. A pergunta do livro é qual a diferença de potencial elétrico entre esse ponto de rotação e o ponto mais extremo da barra. Bom, se eu colocar aqui, olha, uma carga positiva aqui no meio, eu tenho, e a barra está girando nessa direção, ó, com essa velocidade aqui, ó, certo? Tem uma velocidade angular ômega aqui, ó, θ, e eu tenho ômega igual a dθ dt. Se ela está andando nessa direção, o que vai acontecer? Ó? Qual seria a força sobre uma carga positiva? Então, VB, as cargas positivas vão migrar aqui para baixo, cargas negativas ficam aqui para cima. Eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois pontos. A pergunta do livro é qual é essa diferença de potencial? Bom, mas para isso, a gente vai dividir o nosso problema em pedacinhos pequenininhos. Por que pedacinhos pequenininhos? Porque se você lembra da nossa força de Lorentz, a nossa força de Lorentz, ela diz que a gente é QVB. E o que entra aqui é a velocidade linear. Só que cada pedacinho da barra tem uma velocidade linear diferente. Então a gente precisa fazer exatamente aquilo que a gente fez para o problema da barra andando sobre os trilhos, só que agora para pedacinhos pequenos. Então, a força total que aparece, né, sobre um pedacinho desses aqui, olha, é Q mais Q vezes o campo elétrico é VB menos QE, e eu vou querer que isso seja igual a zero. Só que a velocidade V que eu estou vendo
é o quê? Como é que eu relaciono a velocidade desse pedacinho com a distância até a posição do eixo de rotação? V igual a ômega R é uma boa. Então, agora eu posso substituir isso aqui em cima. E eu encontro que ômega RB é igual a E. Mas isso é para um pedacinho R aqui, é uma distância R do eixo de rotação. Eu quero saber a diferença de potencial de um ponto a outro. Então, o que eu tenho de fazer? Eu vou integrar. Agora, então, eu sei que a diferença de potencial seria dada pela integral de E dr. E isso, então, seria a integral de ômega RB dr. A minha diferença de potencial, então, seria ômega B R quadrado sobre 2 entre os extremos. Se a barra tem um tamanho L, R quadrado L sobre 2. Essa é a diferença de potencial. De onde para onde? Aonde o potencial é maior, aonde ele é menor? Ele é maior aqui, ó, perto do eixo de rotação. Tá? Então, é V de R igual a 0 menos V de L. Tá bom? Agora, imagine, então, que você tem um helicóptero pousando no Polo Norte. Se você está no Polo Norte, as linhas de campo magnético, elas estão imediatamente entrando, né? Estão perpendiculares à superfície do plano. E o helicóptero está lá. Se eu pegar e medir a diferença de potencial entre o eixo de rotação e a ponta da hélice, o que eu vou medir? Ômega B L quadrado sobre 2. L é o tamanho da hélice. Gera uma diferença de potencial. Se eu tiver um avião voando, o avião passando por cima do Polo Norte. O avião está passando, tem linhas de campo magnético entrando assim, né? Então as asas do avião estão abertas. O que acontece com as asas do avião? As asas do avião são que nem a nossa barra, né? Andando. Não são? O que vai acontecer com o campo magnético, com as pontas das asas? Exatamente. Aparece uma diferença de potencial entre os extremos das pontas das asas. Agora, o problema é medir essa diferença de potencial, né? Vai botar um fio assim, né? Bom, todo mundo entendeu isso daqui? Entendeu esse exemplo? Ele não é complicado. E agora, então, vamos ver o seguinte problema aqui, ó. Eu tenho um fio e nele passa uma corrente I por esse fio. E agora eu tenho dois anéis. Um anel aqui e um outro anel aqui. Por esse fio, então, passa uma corrente I. Agora, esse anel se movimenta nessa direção aqui, ó, V. E esse anel se movimenta para cima, V. A pergunta, nesse anel aqui, ó, que está perto da janela, aparece uma corrente? Não. Todo mundo entende por que não aparece corrente? Olha só, aqui tem uma corrente elétrica, certo? Nesse fio. Esse fio gera um campo magnético circulando em torno dele, porque tem uma corrente I, e a gente viu isso na lei de Ampère. Então, do lado de cá do fio, ó, no quadro, você tem um campo magnético entrando, do lado de cá do quadro tem um campo magnético saindo. A uma distância fixa do fio, a intensidade do campo magnético vermelho, aqui criado pela corrente I, não muda.
Então, se a hora que eu calculo o fluxo não muda. O fluxo aqui, olha, φ, tá? Seria o quê? Seria o campo a integral sobre o círculo de dA com o campo magnético, que vai ser o quê? μ0 I sobre 2πr para fora do quadro. Tá? Então vamos ver aqui, olha. Se eu coloco o meu dA apontando para fora também, ele aponta na mesma direção que o dA, que é IJK. Então K é para cima. Agora, a corrente não está mudando, essa área não está mudando, a distância até o fio não está mudando. Então, esse número não muda, R não muda. Tudo bem, você vai integrar todas essas distâncias, mas o fluxo não muda. Então, você não induz nenhuma corrente nesse círculo. Agora, nesse daqui que está se movendo com velocidade V para lá, o campo magnético, à medida que o anel vai se afastando do círculo, do fio, vai diminuindo ou vai aumentando? Vai diminuindo. Se o campo magnético vai diminuindo, o fluxo magnético que passa por dentro dessa espira vai diminuindo também, certo? Que é B vezes a área, certo? Bom, se o fluxo vai diminuindo, o que diz a lei de Faraday para a gente? Vai se opor à variação de fluxo. Então, a corrente que vai aparecer nesse anel metálico, ele vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário? Oi? O fluxo está diminuindo, certo? O fluxo está aqui dentro. Ó. O campo magnético externo está aqui dentro. Agora, o fluxo está diminuindo, o que o campo vai querer, o que a lei de Faraday diz para a gente? Que eu vou tentar me opor à variação do fluxo. O campo está diminuindo, então a corrente que eu vou gerar vai ser uma corrente que vai tentar somar a esse campo que está diminuindo. Então é no sentido horário ou no sentido anti-horário? Vai ser no sentido horário. Ó. Que agora, na hora que eu faço isso, dentro do anel, o campo gerado pela corrente se soma ao campo externo. E aí tenta diminuir a variação de fluxo. Agora, se eu mudo essa história, olha, eu coloco que a velocidade V é na direção do fio I, certo? O fluxo começa a aumentar, porque o campo magnético está aumentando. Então, agora, nesse caso, a minha corrente induzida vai ser no sentido anti-horário, porque agora, se o meu fluxo está aumentando, eu tenho agora que tentar diminuí-lo, diminuir a taxa de variação dele. Então, a corrente induzida vai tentar ser contra o aumento do fluxo, do campo. Então, vai ser no sentido horário, para que esse campo gerado se oponha ao aumento desse daqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, de algum exemplo. Oi. Considerando o círculo da esquerda, qual que é a velocidade para lá? Para a gente? Vai dar uma força para cá. A força sobre essa espira? Então, você tem uma corrente, certo? Agora, cada pedacinho a expressão que a gente derivou era essa daqui. Força era I, L, produto vetorial com B.
Como eu vou fazer a força sobre um pedacinho pequeno? Então, eu vou chamar de dl e é a força sobre esse pedacinho do fio. Então, vamos lá. dl é um vetor na direção I, B está para dentro do quadro, essa força está para baixo. dl e a força está para cima. Então, o anel tenta ser esticado, né? Ele sente uma força abrindo ele. Tá bom? Beleza. Então, eu falei do Faraday, né? E que o Faraday, ele mudou muitas coisas. Até a época do Faraday, a gente não tinha, então, um gerador. Todos os experimentos eram feitos com base em baterias químicas, que tinham sido descobertas há pouco tempo. Mas o Faraday, ele foi e pensou o seguinte: bom, imagina que a gente tem um campo magnético. E agora a gente vai pegar uma espira dessas. A gente vai pegar a nossa espira, tá? E agora a gente vai ligar essa nossa espira num amperímetro. E aqui a gente tem a linha de campo magnético. Quando a espira está assim, nessa posição, o fluxo, vamos chamar nisso aqui no tempo t igual a zero, seria o valor do campo magnético, vamos dizer que o campo é constante, B, vezes essa área. B vezes a área. Para definir, para ficar bem claro, a gente vai chamar o meu vetor área como sendo esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor que determina todo o plano. Então aqui está a minha espira. Eu disse aqui, tem um vetor dA que está aqui. Esse vetor dA, ele é perpendicular à superfície dessa espira metálica e tem o tamanho dele, o valor dessa área. B aponta nessa direção também. Então, o fluxo magnético no instante t igual a zero é BA cosseno do ângulo entre os dois, que nesse caso é zero. Vamos dizer que um tempo mais tarde, um tempo posterior, a minha espira estivesse nessa posição. Então, nesse caso, o meu dA aponta para baixo. Qual é o ângulo entre B e dA? 90, certo? Certo? Então, vai dar zero. O cosseno de 90 aqui dá zero. Então, num instante posterior, t igual a alguma coisa aqui, ó, eu tenho BA cosseno de 90 que vai dar zero. Num instante mais tarde, o meu livro, minha espira virou para o outro lado. O meu dA está apontando para lá. Certo? Então, tem um outro instante aqui, ó, posterior, em que eu tenho BA cosseno de 180. Cosseno de 270 e, eventualmente, eu retorno cosseno de zero. Então, a posição em que eu estou, esse ângulo, o fluxo que eu estou, vai depender, que eu está passando pela minha espira, vai depender do ângulo entre o meu vetor dA e o meu campo magnético. Ou seja, de maneira geral, certo? De maneira bem geral, eu posso mudar a minha expressão de fluxo para a seguinte forma. O fluxo no tempo t é igual a B vezes a área A, o cosseno do ângulo no instante t. Todo mundo concorda com isso?
Então, agora e se eu chegar e pegar o meu livro, e agora o meu livro, a minha Inspira, e eu prendo ela numa manivela. E agora eu começo a girar essa minha manivela com uma velocidade angular constante. Então, no instante t igual a 0, o ângulo é 0. No instante t igual ao 1/4 do período, é 90. No instante igual a metade do período, 180. No instante 3/4 do período, 270. No instante, um período inteiro, voltei a 0. Então, eu poderia dizer que θ de t é igual a velocidade angular vezes o tempo t. Eu estou dizendo que é constante, isso não está saindo do nada. Estou dizendo que eu estou rodando a manivela com uma velocidade angular constante. Então, o meu fluxo φ de t é igual a BA cosseno de ômega t. Então, o que fala agora a nossa lei de Faraday? O que vai falar a nossa lei de Faraday agora? Diz que a força eletromotriz induzida é menos ddt da variação do fluxo. ddt do fluxo. Ou seja, se eu tenho agora essa minha expressão para o fluxo, B e A são constantes. Mas ômega t, o ângulo, depende do tempo. Então eu posso tomar essa derivada. E fica menos... Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Fica menos com menos mais B, A, ômega, seno de ômega vezes T. E isso é a força eletromotriz induzida. Ou seja, começa a circular aqui sobre a minha espira, certo? Uma corrente, sobre a minha espira, uma corrente. Então, em vez de eu ligar meu amperímetro assim, eu desenhei errado, né? Aqui é o eixo da espira. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Aqui em volta, eu vou ligar dois fios, dois contatos. Então, a minha corrente agora está sendo induzida aqui. Agora, ela circula sobre todo o fio. E eu vou medir sobre o meu amperímetro essa corrente que está passando sobre a minha espira. Então, agora eu estou girando a manivela. Eu estou girando a manivela, o livro está girando ali, a espira está girando, e nisso eu estou induzindo uma corrente. E essa corrente eu estou medindo no meu amperímetro. Eu tiro o meu amperímetro e agora eu ligo a um resistor, a uma lâmpada. Eu estou girando a manivela, o resistor esquenta, a lâmpada acende. Porque eu estou induzindo essa corrente pela lei de Faraday. Dessa forma, eu acabei de criar um gerador elétrico. Essa daqui é a força eletromotriz induzida pelo gerador. Agora, quem está realizando o trabalho girando a manivela? Sou eu. Quem está acendendo a lâmpada sou eu. Eu estou transformando energia mecânica minha em energia elétrica. Então agora você vai lá em Itaipu e você constrói uma represa cheia de água. Põe a água lá a uma determinada altitude e você tem um cano onde você liga, tem uma turbina. Essa turbina gira quando a água cai. A turbina girando, ela movimenta umas espiras na presença de um campo magnético constante. Essas espiras girando, geram uma força eletromotriz que, por sua vez, você usa para acender as lâmpadas, o seu rádio, né, a sua televisão, né, e abastecer a cidade. Então, nesse instante, isso tornou possível você transformar a energia numa coisa barata. A energia elétrica deixou de ser você ter que usar pilhas o tempo todo e você poder transportar essa energia, que você tem energia mecânica num determinado lugar, para outro lugar de uma maneira muito simples. Então, quando você queria moer o seu trigo, você tinha que ter um moinho de vento lá, um moinho de água, uma roda d'água.
era uma energia mecânica que você transformava em outra energia mecânica e moía o seu trigo. Né? Agora, o que você pode fazer? Você tem energia mecânica num determinado lugar. Essa energia mecânica, nós acabamos de transformá-la em uma energia elétrica, em passar eletricidade, passar uma corrente. E agora, mais tarde, nós vamos usar, de novo, o mesmo princípio da lei de Faraday para transformar essa energia elétrica em energia mecânica novamente. Então, agora você deixou de ter que ter a roda d'água do lado da onde você faz você tem o moinho. Você pode ter a roda d'água lá em Itaipu, transformar essa energia em energia elétrica, trazer essa energia até São Paulo e ter o seu moinho de trigo aqui em São Paulo, se você precisar, transformando essa energia elétrica em energia mecânica de novo. Então, na quinta-feira, a gente volta a falar da lei de Faraday, da lei de Lenz, vamos fazer mais uns exemplos e ver um motor, como é que o motor funciona, tá bom? O Faraday, ele realmente foi um grande nome, né, e da física, e as pessoas não conhecem. Além de tudo, ele foi uma pessoa muito boa, aparentemente, né? É uma raridade.